Capítulo 8. Essas pedras queimadas podem ressuscitar? Deus recoloca pais e mães desanimados no seu serviço. Os inimigos do povo de Deus ridicularizaram Neemias e seus trabalhadores quando estes começaram a reconstruir o muro ao redor de Jerusalém. O muro tinha sido derrubado havia muito tempo e as pedras estavam chamuscadas e imprestáveis. Como esse povo pensava que poderia construir alguma coisa com essa desordem? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Eles escarneceram. Neemias 4:2. Eles não queriam ver Jerusalém se tornar segura e protegida novamente, porque queriam continuar cruzando os limites da cidade de forma atrevida e debochada. O diabo está fazendo acusações semelhantes ao povo de Deus hoje. Como esse cristão pensa que pode trabalhar com toda a bagagem que ele carrega daquele relacionamento despedaçado que ele teve com seu pai? Ou, você cometeu muitos erros, de que maneira você espera ajudar alguém? Talvez temos tentado sinceramente ir ao encontro de outra pessoa, mas o relacionamento deteriorou e nós nos sentimos fracassados. Talvez uma pessoa que estava nos ajudando, um pai espiritual, que era uma referência para nós, usou de controle e legalismo para fazer as coisas à sua maneira. Devastados e machucados, falamos a nós mesmos que nunca mais nos colocaríamos numa posição em que pudéssemos ser machucados novamente. O diabo quer roubar a nossa esperança e nos manter derrotados e desencorajados. Creia em Deus, não nas mentiras do inimigo. Não podemos crer nas mentiras do inimigo e esperar viver em vitória. Se justificarmos a nossa situação negativa atual, colocando a culpa em experiências negativas do passado, certamente vamos revolver-nos na amargura e falta de perdão. Como pais espirituais, se nos sentimos incapazes para cumprir o chamado de Deus em nossa vida porque temos acreditado nas mentiras do inimigo, ficaremos espiritualmente paralisados. Precisamos crer que, embora nossos próprios recursos sejam poucos, podemos realizar a obra de Deus, porque vamos confiar na providência soberana de Deus. As pedras queimadas estavam chamuscadas e pareciam inaproveitáveis, mas o povo de Deus escolheu não olhar para as circunstâncias sombrias, visto que se recusaram a ouvir as palavras desanimadoras dos seus inimigos. Eles tiveram êxito na reconstrução do muro. Mefibosete foi um jovem que viveu a primeira parte da sua vida acreditando numa mentira. Ele se escondeu na cidade de Lodebar, acreditando que a sua vida estava em perigo. Visto que o seu avô, Saul, já não era o rei de Israel, disseram a ele que era somente uma questão de tempo até que Davi, o novo rei, o encontrasse. Ele tinha ouvido falar das histórias acerca do novo rei, de como, por gerações, sempre que o novo rei assumiu o poder, todos os membros da família do rei anterior eram decapitados. Mefibosete viveu não somente com uma dor emocional, mas também com uma dor física. Quando ainda era menino, ficou aleijado porque uma serva o deixou cair enquanto estavam fugindo do novo rei, que estava se aproximando do palácio. Ele estava com muito medo e, como as pedras do muro caído ao redor de Jerusalém, parecia queimado, incapaz de cumprir o seu destino. Num dia horrível, os servos do novo rei chegaram a Lodebar para encontrar o neto de Saul. Quando eles levaram Mefibosete para o palácio, ele prostrou-se aterrorizado diante do rei. Mefibosete não conseguia acreditar nos seus ouvidos quando o rei disse: "Não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa." 2 Samuel 9:7. Sem que Mefibosete soubesse, Davi tinha feito uma aliança com o pai dele, Jonatas, anos antes. Ele tinha prometido um ao outro cuidar da família do outro se alguma coisa acontecesse a um deles. Quando Jonatas foi morto na batalha com seu pai Saul, Davi lembrou da sua aliança com o seu melhor amigo, Jonatas. Ele estava comprometido em cumprir a sua promessa.
Por anos, Mefibosete tinha acreditado numa mentira. Ele estava convencido de que Davi o mataria. Mas durante todo esse tempo, Davi o estava procurando e tinha as melhores intenções no seu coração. Mefibosete foi estimado por Davi e recebeu a honra de sentar-se à mesa do rei. Todas as necessidades de Mefibosete foram completamente supridas. E se você fosse queimado ou derrubado? Como Mefibosete, você já sentiu que alguém deixou você cair e você ficou aleijado para o resto da vida? Eu encontro tantas pessoas com um claro chamado de Deus nas suas vidas, mas que sentem que foram queimadas emocionalmente ou derrubadas por alguém em que confiavam. Alguns foram queimados por um relacionamento deteriorado depois de gastarem muito tempo investindo nesses relacionamentos. Em outros casos, eles foram desiludidos quando um pai natural ou um pai espiritual os desapontou e acabaram entregando os pontos. Essas pessoas muitas vezes vivem em profundo desapontamento e medo de que o Senhor nunca mais vai usá-las. Há alguns anos, Cedric, hoje pastor de uma igreja vibrante no leste africano, sentiu-se queimado e esgotado. Ele trabalhou lado a lado com um missionário e juntos plantaram cerca de 400 igrejas em seu país de origem, reconhecendo nesse homem seu pai espiritual. O relacionamento começou a desfazer-se quando Cedric percebeu que o dinheiro era a coisa mais importante para o missionário. O missionário pouco se importava com as almas que eram ganhas para o Senhor por meio da implantação de igrejas. Ele era motivado pelo ganho financeiro. Cedric procurou desenredar-se da rede de engano e ganância, escapando por pouco de sofrer dano físico quando o missionário enviou capangas para queimar sua casa. Chocado e angustiado, Cedric mudou-se para uma nação vizinha e se matriculou numa universidade. Enquanto estava estudando, ele participou de uma igreja em que as pessoas o acolheram e amaram. Depois de restaurado, ele novamente deu um passo de fé e colocou o seu manto de pai espiritual. Deus começou a usá-lo como líder de um ministério de grupos pequenos e mais tarde ele voltou ao seu país de origem para implantar uma igreja. Ele estava disposto a recomeçar porque se recusou a ser intimidado pelas mentiras desalentadoras do inimigo. Essa pedra queimada estava curada. Hoje, Cedric está servindo como pai espiritual para outros pastores do seu país. Beba o copo. Você é uma pedra queimada? Talvez você pense que cometeu um erro do qual nunca vai se recuperar. Talvez você tentou se aproximar de uma pessoa e ela desconsiderou você. Talvez, semelhantemente a Cedric, um pai espiritual machucou você e você se sente mal compreendido e acusado erroneamente. A palavra de Deus nos adverte para não tentarmos nos justificar quando outros nos acusam falsamente. Em vez disso, deveríamos beber o copo e o Senhor nos justificará, como vemos em Números 5, 11 e 22. No Antigo Testamento, se um homem suspeitasse que a sua mulher tivesse adulterado, ele a trazia perante o sacerdote, onde ela recebia água suja para beber de um copo. Se ela era culpada, ficaria doente e infectada e se tornaria uma maldição no meio do seu povo. Mas se ela era inocente, o Senhor a vindicaria. Ela seria fecunda e geraria filhos. De qualquer forma, ela precisava beber o copo. Deus conhece nossos corações. Ele conhece a verdade. Não adianta tentar provar nossa inocência. Ele precisa fazê-lo. Nosso papel é perdoar, caso contrário, vamos abrigar ressentimento em nosso coração. A Bíblia relata que há 2 tipos de ministérios diante do trono de Deus: o ministério de intercessão e o ministério de acusação. Jesus intercede por nós diante do Pai, mas o diabo é aquele que nos acusa. Se Satanás usa alguém para mentir a nosso respeito, nós deveríamos simplesmente beber o copo, com espírito de humildade e de perdão. Deus é o nosso vindicador, ou seja, aquele que nos justifica. Um ex-participante da liderança da igreja, que deixou a nossa igreja há vários anos, recentemente encontrou-se comigo e com um colega da equipe pastoral. O Senhor tinha falado com ele e desafiado a rever qual desses 2 ministérios ele havia seguido. Para sua surpresa, ele percebeu que estava participando do ministério de acusação contra a igreja. Isso o havia deixado aleijado
e havia roubado a sua alegria. O Senhor o convenceu do seu espírito de julgamento. Ele se arrependeu sinceramente. Hoje, esse precioso homem de Deus é um dos nossos intercessores pessoais. O Senhor age de forma tão redentora. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Pais e mães espirituais no corpo de Cristo devem ter uma compreensão profunda dessa verdade simples e importante. Precisamos perdoar os outros da mesma maneira que queremos ser perdoados. Devemos estender misericórdia ao próximo e deixar o julgamento para Deus. Lucas 6,37. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. Misericórdia significa dar aquilo que não é merecido. É deixar alguém livre, sem cobrar justiça, por causa do amor. Devemos nos apressar em estender a misericórdia para aquele que está em conflito. Satanás acusa aquele que está lutando e em conflito. Será que você, como pedra queimada, vai ressuscitar? Jesus está respondendo em voz alta e clara: sim, eu restaurarei você, eu colocarei de volta no muro de seu serviço no meu reino. Não podemos olhar para as nossas circunstâncias naturais e desistir. Nosso Deus é um Deus que perdoa e restaura pedras queimadas. A misericórdia realmente ilustra quem Deus é. Nosso Senhor misericordioso quer restaurar aqueles que foram queimados por causa de pecado, de exemplo de vida negativo ou por não responder adequadamente às provas que o Senhor permitiu em suas vidas. Ele nos quer de volta em comunhão com Ele e com os outros. De acordo com 1 Pedro 2,5, como cristãos somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, o corpo de Cristo. E como pedras devemos ser conectados pela argamassa dos relacionamentos. Você também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Cada pedra viva está em contato com outras pedras vivas. Nós não fomos criados para viver a vida cristã sozinhos. Nós fomos chamados para nos relacionar mutuamente. Quando somos queimados pelos outros por meio de desapontamento, expectativas não alcançadas ou pelo abuso espiritual, podemos nos sentir como pedras queimadas. No entanto, o Senhor é redentor. Ele toma pedras queimadas, as cura e as coloca de volta no muro do seu serviço. Eu posso falar de experiência. Eu me senti como uma pedra queimada por um período da minha vida de pastor. Eu quase desisti. Eu me senti mal compreendido por aqueles a quem eu tinha dedicado a minha vida e me senti incapaz de mudar a situação. Leia como eu descrevi o que estava passando no meu livro De Casa em Casa. Durante a primavera de 1992, eu estive a ponto de desistir. Eu me senti mal compreendida e eu não tinha mais certeza se valia a pena todo o esforço. Um dia eu disse para Laverne: se eu levar mais um chute, falando figuradamente, não sei se vou conseguir ficar de pé outra vez. Como pastor geral da nossa igreja, eu estava frustrado, exausto e havia trabalhado demais. Deus havia me dado uma visão para estar envolvido na edificação da igreja subterrânea, mas nos últimos anos tínhamos nos desviado dessa visão original. Minha imaturidade como líder, a falta de treinamento e minha própria inabilidade de comunicar claramente as coisas que Deus estava me mostrando deixaram-me frustrado. Em uma tentativa mal orientada de agradar a todos, eu estava ouvindo uma dúzia de vozes que pareciam dar conselhos e direções conflitantes. Senti-me incapaz de voltar para os trilhos. Eu estava cansado e fui encorajado a tirar um período sabático. Foi no sabático que o Senhor me deu nova direção. Sou grato a Deus por Ele ter dado a graça para eu continuar e novamente crer. Hoje sinto-me tão realizado pelo fato de o Senhor colocar-me de volta no muro de serviço para Ele. A partir daquela época, o Senhor colocou pais espirituais na minha vida para encorajar-me. Conhecer o incrível valor da paternidade espiritual tem mudado a minha vida. A minha missão de vida é ser obediente a Ele para servir e treinar outros a se tornarem pais espirituais. Sou tão grata ao Senhor por não ter permitido que eu desistisse.
Estou sendo tremendamente abençoado na minha vida. Eu amo o meu Salvador, amo a minha esposa, amo a minha família, amo o povo com quem trabalho, amo o que eu faço. É tão bom estar vivo. De todas as pessoas que encontro, aquelas que experimentaram uma paternidade disfuncional, tanto natural como espiritual, parecem as mais temerosas e tentam tornar-se pais espirituais por terem sido queimadas. Parecem ser as mais temerosas a tentar tornar-se pais espirituais por terem sido queimadas. Mas o Senhor está tocando profundamente essas pessoas que foram queimadas, curando-as completamente e então recolocando-as no muro de serviço para Ele. O Pai vai restaurar. Eu gosto muito da história atual e verídica a seguir da restauração de um filho com seu pai. Parece que um jovem chamado Savat desgraçou sua família e desonrou o nome do seu pai. Mas observe o que aconteceu quando esse pai se recusou a não mais ouvir as mentiras do diabo. Savat tinha vindo para Bangkok para escapar da monotonia da vida da vila. Assim que chegou à cidade, foi a um hotel diferente de todos os que havia visto antes. Cada quarto tinha uma janela voltada para o corredor e havia uma moça sentada em cada quarto. Ali começou a aventura de Savat no mundo da prostituição em Bangkok. Logo ele estava vendendo ópio para clientes e aliciando turistas nos hotéis. Ele chegou ao ponto de ajudar a comprar e vender meninas novas, algumas delas entre 9 e 10 anos de idade. Era um negócio indecente e ele era um dos mais importantes e jovens homens de negócios. Então, repetidamente, o seu mundo desmoronou. As coisas começaram a não dar certo para ele. E, finalmente, ele acabou morando num barraco ao lado do depósito de lixo da cidade. Sentado na sua pequena cabana, ele começou a lembrar da sua família, especialmente do seu pai, um cristão simples de uma pequena vila, perto da fronteira com a Malásia. Ele lembrou das palavras de despedida de seu pai. Estou esperando por você. Ele questionou se seu pai ainda estaria esperando depois de tudo que ele havia feito para desonrar o nome da família. As pessoas da vila já tinham ouvido falar a respeito do estilo de vida de Savat há muito tempo. Finalmente ele imaginou um plano. Estimado papai, ele escreveu. Eu gostaria de voltar para casa, mas não sei se o Senhor vai receber-me depois de tudo que fiz. Tenho pecado de maneira vergonhosa, pai. Por favor, perdoe-me. No sábado à noite estarei no trem que passa pela porta da nossa vila. Se o Senhor ainda estiver esperando por mim, por favor, amarre um pedaço de tecido na árvore em frente à nossa casa. Assinado, Savat. Quando o trem finalmente se aproximou da vila, Savat estava agitado devido à sua ansiedade. Na sua frente estava sentado um estranho que percebeu quão nervoso seu companheiro de viagem havia ficado. Finalmente, Savat não suportou mais a pressão e contou a esse estranho toda a sua história em uma torrente de palavras. Quando entraram na vila, Savat disse: Ah, Senhor, eu não tenho coragem de olhar. O Senhor poderia olhar para mim? E se meu pai não me receber de volta? Savat enterrou seu rosto entre os joelhos. O Senhor estava vendo o pedaço de pano amarrado na árvore. É a única casa com uma árvore frondosa ao lado do portão. Meu jovem, seu pai não pendurou apenas um pedaço de pano. Olhe, ele cobriu a árvore toda com panos. Savat não conseguia acreditar no que via. Os galhos estavam repletos de pequenos lenços brancos. No jardim, seu velho pai pulava sem parar, abanando um pano branco. Em seguida, correu ao lado do trem. Quando o trem finalmente parou na pequena estação, ele jogou seus braços ao redor do seu filho, abraçando-o com lágrimas de alegria. Estive esperando por você, ele exclamou. A história de Savat se assemelha muito com a parábola de Jesus acerca do filho pródigo, descrita em Lucas 15, de 11 a 24. Cristo relatou acerca de um outro filho que jogou fora sua vida e seu dinheiro em redemoinho de escolhas erradas e timidamente voltou para casa com a esperança de que o seu pai o recebesse de volta. Esse jovem também foi recebido de braços abertos e foi amado
e aceito incondicionalmente. O Senhor aguarda esses filhos de braços abertos quando eles voltam para Ele. Ele tem um profundo desejo de nos restaurar. Seu perdão e aceitação sempre estão à nossa disposição. Não podemos permitir que Satanás nos engane com suas promessas vazias e mentiras enganosas. De que maneira podemos ser restaurados? Você sabia que a Bíblia diz que Jesus se tornou maldição em nosso lugar para que pudéssemos ser libertos da mentira do diabo? Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Gálatas 3,13, 1 João 3,8. Podemos ser libertos das mentiras do diabo acerca das nossas vidas porque fomos libertos da maldição. Não precisamos viver na escravidão. Vivemos num mundo caído, mas fomos ressuscitados com Cristo quando fomos redimidos. Fomos comprados pelo sangue de Jesus derramado na cruz há 2000 anos. Jesus veio para nos dar vida em abundância e nos libertar. João 8,32. Passo a passo nos reivindicamos o que Satanás roubou de nós. Em nosso lar, em nosso local de trabalho, na escola, como crentes temos o privilégio de mostrar o caminho de volta para casa para aqueles que estão perdidos. Deus tem um plano amoroso de redenção para cada crente e realiza seu plano por meio de pessoas comuns como nós. A fé destranca a porta. Se estamos escondidos atrás de uma porta trancada, tentando nos resguardar de machucaduras, nós endurecemos o nosso coração. Como? É simples. João 8,32 diz que quando cremos em Cristo, conhecemos a verdade. E a verdade nos liberta. Jesus Cristo, que é a verdade, liberta homens e mulheres. Somos libertos do cativeiro do pecado, das nossas falsas percepções, das feridas, dos erros e preconceitos que esmarraram e oprimem a nossa alma. Agora caímos nos braços daquele cujo jugo é suave e cujo fardo é leve. Agora caímos nos braços daquele. Podemos confiar em Jesus para restaurar a nossa vida, ao confessarmos a verdade da palavra de Deus. Romanos 10,17 diz que a fé é edificada. Somente então podemos começar a experimentar a plenitude de Deus. Faça valer os seus direitos. Deus prometeu aos filhos de Israel as terras festas de Canaã. Legalmente, a terra era deles porque Deus havia prometido isso a eles. Mas eles teriam de recebê-la entrando nela, tomando-as dos seus inimigos e fazendo valer os seus direitos. A mesma verdade se aplica a nós hoje. Nós precisamos tomar de volta as áreas da nossa vida que o diabo roubou de nós. Se o diabo roubou nossa paz, nossa alegria, nossa saúde, a nossa esperança, hoje é o nosso dia de fazer valer os nossos direitos e tomá-las do inimigo. Precisamos ir e tomar de volta do diabo as áreas específicas que ele roubou de nós. Quando seguimos o Senhor e a palavra dele, ele honrará sua aliança conosco. Receba a oração de um amigo de confiança. Para que o processo da sua restauração possa ocorrer, você poderia buscar ajuda e um conselho de um amigo de confiança ou um pai espiritual. Ele pode ajudar você a se apropriar do perdão de Deus e receber cura das suas emoções e a força para não pecar mais. Seja paciente. O processo pode não ocorrer do dia para a noite. Corrie Ten Boom, que experimentou a vida em um campo de concentração nazista, testemunhou da teoria do Ding Dong para alcançar cura completa. Ela conta que quando você pede para o Senhor curá-lo e restaurá-lo, o diabo vai tentar trazer repetidas vezes de volta à sua mente algumas emoções antigas de machucaduras e de dor. Mas como o ding-dong do sino da igreja, que soa bem alto no primeiro instante e depois se torna cada vez mais suave, até finalmente parar de soar, as machucaduras vão se tornar menos doloridas e distantes à medida que você perdoa os outros e reivindica cura e restauração para a sua vida. Há alguns anos eu encontrei um casal em Dallas, no Texas, que tinha um imenso desejo de ter filhos. Eles tentaram ter um bebê por 17 anos e se negaram a parar de crer. A última vez que estive em Dallas, eles estavam segurando seu menino nos braços, depois de confiar em Deus por 17 longos anos. Não obstante as suas experiências anteriores, você precisa permitir
Que o Senhor os fortaleça e o torne mais maduro durante o processo da queimadura. Faça com seus galhos continue crescendo por cima do muro. Deus está chamando você para ser um